Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Parabéns à equipe de louvor. Foi muito feliz a escolha das músicas. Louvado seja o nome do Senhor. Pretendo continuar aquela série que eu me propus a fazer com os irmãos sobre o Salmo 23. Amém? Salmo 23 é um salmo maravilhoso, dá para extrair dali muitas lições. Mas a minha direção é uma direção assim de cura interior. A primeira ministração eu ministrei sobre ansiedade, como vencermos este problema universal, que é de ansiedade, preocupação exagerada. Hoje nós vamos ver um outro lado desse salmo. Podemos dizer que nessas ministrações vai ser o descarrego. Conhece a sessão do descarrego? Só que essa é uma sessão do descarrego genuína, né? Genuína. Não é que nós vamos estar expulsando os demônios, não. A palavra de Deus vai tratar conosco e vai nos libertar de coisas que nós precisamos nos libertar. Amém? Então eu te convido a entrar em mais uma sessão do descarrego, no Salmo 23. Na minha versão é a NVI. E nós vamos sempre ler ele inteiro, para que esse salmo fica, quem sabe, memorizado já. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Curva a tua cabeça aí onde você está. Pai Santo, mais uma vez, nós estamos abertos, ó Deus, à exposição da tua palavra, pois cremos, Senhor, no poder da tua palavra, que acompanha a ação do teu Espírito. Fala conosco, Pai, ministra nos nossos corações, Pai, que toda defesa, Senhor, caia por terra, que todo escudo, Senhor, criado na alma para impedir a ação do Teu Espírito, da Tua Palavra, seja, Senhor, verdadeiramente arrancado dos nossos corações, para que o Senhor possa ministrar, Senhor, em nossas vidas, nessa manhã, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O tema de hoje que eu quero trabalhar é tranquilidade para viver. Tranquilidade para viver. No versículo de número 2, ele diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E me conduz a águas tranquilas. Como eu já falei, esse salmo é um salmo que Davi escreveu, bem provável, baseado em suas próprias experiências como pastor que ele foi, pastor de ovelhas. Então ele faz este paralelo e associa e traz esse paralelo de Deus como o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então ele deve ter mesclado experiências pessoais juntamente com experiências com o Deus que é o seu pastor. Então escreve esse salmo maravilhoso, que esse salmo mostra muito do caráter de Deus, quem Deus é. Esse salmo nos ajuda a tirar as distorções acerca da pessoa de Deus. Esse salmo nos leva a conhecer um pouco mais o nosso Senhor. E nesse versículo de número 2, o salmista aqui nos dá uma visão de tranquilidade, que eu confesso que eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei assim: nossa, que lugar gostoso que Ele está nos levando. Ele diz que o Senhor nos leva a repousar e que Ele nos leva a águas tranquilas. Na visão
do pastoreio, na visão de ovelhas, você tem que entrar então neste contexto aonde o salmista quis nos conduzir. Você imagina você conduzir as suas ovelhas para beber água em uma cachoeira, né? Ou num rio turbulento, onde a água é tão forte que ninguém consegue nem se aproximar dela, pode ser levado por ela. Imagina o pastor levando a ovelha a tomar água numa enchente, dessas que nós temos visto aí de forma muito triste nesses últimos dias, em que a água que é para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição, e sai levando tudo pela frente, trazendo morte e destruição. É um contraste muito grande, porque o salmista, é lógico, dentro de uma visão que ele já conhecia, ele entende que as águas tranquilas é um lugar bom de se estar, de se refrigerar, de se abastecer, no caso das ovelhas, se alimentando ali com a água. Águas tranquilas. E em meio a loucura em que vivemos, eu acho que é necessário hoje nós pensarmos um pouco nesse tema. Tranquilidade para viver. Tranquilidade para viver. Tranquilidade só é possível, meu querido, com um estado de espírito, de alma, descansando literalmente nas provisões divinas, não é? Mas infelizmente, hoje eu ministro para mim também, ministro para vocês, porque tem áreas que a gente ainda está tentando vencer, não é? E existe aqui neste contexto que nós vamos estudar algumas áreas que eu também preciso me exercitar. Que é aprender a descansar em Deus e parar de correr tanto. E parar de ser movido pelo consumismo exagerado, por este apelo do capitalismo em que você tem que comprar, e com isso você vai se endividar, e aí você vai ter que trabalhar. É uma engrenagem, né, que vai girando contra a nossa tranquilidade e paz. Contra. Como eu sempre digo, não é uma mágica, não é? Não há como vir à frente no final do culto e de repente tudo vai ser transformado na sua casa, na sua vida financeira. Deus opera? Sim, eu creio demais nisso e vivo isso. Mas também Ele opera através de processo. Nem tudo é milagre. Eu ouvi isso essa semana, alguém postou alguma coisa desse tipo. Nem tudo é milagre. Às vezes são processos. Milagre é uma intervenção sobrenatural, onde Deus faz independente de qualquer coisa, não é? Processo é também uma ação de Deus através de uma vida diária, de uma mudança diária, de uma correção diária, de um processo que vai acontecendo dia após dia. Primeira coisa que eu quero destacar e pensar junto com vocês é o seguinte: pode ter certeza, primeiro ponto, Deus faz melhor. Deus faz melhor. E eu vou te explicar do que eu estou falando. Nessa correria da vida, nessa agitação, nós estamos sempre procurando resolver todas as coisas do nosso jeito. E por isso corremos tanto, e por isso fazemos tanto, e por isso nos sobrecarregamos tanto. Mas a palavra de Deus tem inúmeros textos. Vai projetando para mim aí, Dona Egá, por favor, Salmo 127. A palavra de Deus tem inúmeros textos onde mostra que há uma ação de Deus em nossas vidas que vai realmente produzir efeitos maiores para que você não tenha que ficar estressado, sobrecarregado e possa viver uma vida mais tranquila. Será que eu estou falando com um público que quer isso? Quem é que quer uma vida tranquila aí? Eu sei que talvez para alguns aqui eu teria que estar pregando o inverso e dizendo: meu irmão, vamos, se move, você está tranquilo demais, né? Mas eu acho que são exceções daqueles que estão tranquilos demais. A maioria de nós estamos agitados demais. Agitados demais. Salmo 127. Diz assim, eu amo esse salmo, eu cito ele nas minhas orações, eu cito ele em boas partes da minha vida. No versículo 1 em diante, ele fala: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Oh, aleluia! O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Em uma outra versão, ao invés de estar aí como a nossa NVI, trabalhando arduamente, está trabalhando demais. E talvez esse seja o ponto principal. O Salmo aqui, 127, não está falando que você não deva cuidar da vigilância da sua casa, da sua vida, dos seus familiares. O Salmo não está dizendo que você não deve se mover para construir, edificar a sua casa, no sentido principalmente espiritual, não é? Caiu alguma coisa. E também o Salmo não está dizendo que você não deva trabalhar. O que esse Salmo está mostrando para mim e para você são os exageros, os demais da vida, que fazem com que a gente viva uma vida sem paz e sem tranquilidade. Meu irmão, se você não tiver paz e tranquilidade, você não vai ter bons relacionamentos, você não será produtivo, você não será bênção, porque quando você não está com tranquilidade de alma, você se torna uma pessoa amarga, difícil de engolir. Sim ou não? Quando você está muito agitado, muito sobrecarregado, você dá coice em todo mundo. Não é assim que a gente faz? E a gente percebe quando a pessoa está sobrecarregada. Porque são pequenas coisas que fazem com que ela se altera rapidamente. Mas por quê? São pequenas coisas que acabaram de encher o copo. É assim que funciona. O copo já estava na boca. Aí uma palavra errada transbordou. Portanto, esse salmo não está dizendo que a gente não deva fazer. Ele está falando de um exagero e da falta de confiança de que há um Deus que cuida da gente. É por isso que eu coloquei em primeiro lugar, para a gente pensar sobre essa tranquilidade, que Deus faz melhor. Se a gente entrar neste projeto que Deus tem para as nossas vidas, realmente, nós podemos ter a certeza que haverá mais produtividade, haverá mais suficiência, haverá mais dinheiro, haverá mais paz no coração. Porque o Salmo está dizendo, olha, o Senhor dá sono, dá descanso, o Senhor cuida daqueles que Ele ama. Está falando de você, meu querido, você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus. Quando eu disse que essa palavra também está sendo uma ministração de Deus na minha vida, porque quem me conhece sabe que eu sou este cara agitado para trabalho, para a correria da vida. Já nasci assim, é coisa de doido, inquieto. Estou sendo tratado por Deus, Mas deixa eu te dizer uma coisa, na época que eu mais corri na minha vida, falando de trabalho, foi a época em que eu menos tive condições financeiras. É como um ditado que eu ouvi há muito tempo, que eu acho que é verdadeiro em parte. Quem trabalha muito, não tem tempo de ganhar dinheiro. Quem trabalha muito, não tem tempo de ganhar dinheiro. E olha que a gente trabalhava para valer. Era necessário. E a profissão que eu tenho, né, que hoje eu estou mais tranquilo um pouco, não estou tendo que viajar tanto, que é de caminhoneiro, de motorista de caminhão, é uma das profissões que mais subtrai do tempo da vida de uma pessoa, é essa profissão. Os caminhoneiros, agora eu vou defender minha classe, hein? Os caminhoneiros devem ser bem valorizados na nossa sociedade. Porque até quando o caminhoneiro está descansando, ele está descansando, mas ainda está perdendo o convívio da família.
que é uma das grandes maravilhas da vida, é poder trabalhar e desfrutar da sua família, das pessoas que você ama. E o caminhoneiro, quando está descansando, ainda está longe da família. É uma profissão realmente muito ingrata em alguns sentidos, e que deve ser vista com carinho, não é? Para essas pessoas que dão a vida aí para transportar as coisas que nós precisamos, os nossos alimentos, as nossas coisas do dia a dia. Mas voltando na questão, numa época em que eu viajava mesmo, de dia e de noite, que fazia loucura na estrada, foi a época em que eu menos ganhei dinheiro. E depois que eu comecei a entender o projeto que Deus tinha na minha vida, e entendi o caminho que Ele estava me levando, continuei a trabalhar, sim, continuo até hoje a trabalhar, mas hoje eu trabalho menos e tenho uma frutificação maior. Porque é isso que Deus quer fazer com a gente. Quer tirar esses excessos, essas sobrecargas, que muitas vezes você coloca sobre você, não é Deus, tá? Não põe a culpa em Deus. Somos nós que muitas vezes nos sobrecarregamos. E Deus quer nos dar alívio, um pouco de tranquilidade. Sim, devemos trabalhar, mas também tem muitas outras coisas que devemos fazer, e entre elas é estar com a nossa família, com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos. Estar com Deus, tempo com Deus, eu vou falar disso também. Eu perdi muito da infância das minhas crianças devido a esse trabalho louco que nós tínhamos, né? Mas não tinha outra opção. É por causa da profissão em si. Mas eu acredito que Deus não quer isso para a gente. Deus quer nos levar a águas tranquilas. Amém? Começa a visualizar aí na sua mente o que é águas tranquilas. Semana passada nós tivemos na região lá de Guarda-Mor, de Catalão, junto com o Bispo Pinaldo, fomos lá no congresso daquela região, e foi uma bênção, passamos lá alguns dias, e nós dormíamos num sítio, que é do Bispo Wilson, e nesse sítio era muito tranquilo, né? Acho que alguns irmãos viram algumas fotos, né, Dona Egá? O Dona Egá estava conosco, e se encarregava de tirar as fotos. Dona Egá é bom. Tirava foto da gente pegando peixe, etc. E tal. E ali tinha um lago que eles fizeram, de pesca mesmo. Nossa, pescar ali, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Se bobear, você pesca com a mão. Porque ele pôs muito peixe lá, ele pôs mais de 1000 peixes nesse lá. Ele pôs para diversão das crianças. Então era colocar a vara, o peixe vinha. E é peixe grande, não era pequeno não. E dali saiu um córrego. Aí à tarde, os irmãos da igreja foram para lá no domingo, era uma tarde de recreação. E eu vi algumas pessoas sentadas à beira deste córrego, tinha um tronco grande assim, com os pés na água, simplesmente sentado ali com os pés na água, e esse riacho descia de forma calma, e as pessoas ali sentadas com os pés na água. A gente que vive a corrida dessa vida, olha para aquilo e fala assim, nossa gente, existe isso ainda, existe isso ainda, é neste lugar que nós precisamos passar, gente. Talvez não dá para você ficar o tempo todo, mas vira e mexe, você tem que passar por essas águas, colocar o seu pezinho um pouco ali, e ter tranquilidade de alma, senão você pode se adoecer, senão nós podemos ficar adoecidos. Às vezes, amados, nós corremos muito, porque nós estamos querendo provar para as pessoas o nosso valor, e esse é um grande erro. Talvez isso venha desde pequeno, que você foi taxado, fizeram um tipo de bullying com você, dizendo que você não ia virar nada na vida, que você não tinha jeito. E a partir de então você começou a trabalhar de forma exaustiva para provar para as pessoas o seu valor. Não precisa disso, amado. Nós não temos que provar para ninguém os nossos valores. A única pessoa que nós devemos realmente buscar agradar sempre é o nosso Senhor. Quando nós vivemos à mercê da opinião das pessoas e preocupado o que elas estão pensando acerca da gente, você começa a entrar nesse ciclo de cansaço mental e espiritual, porque você está sempre procurando fazer coisas para agradar os outros. Sempre preocupado o que os outros estão pensando ao seu respeito. Você precisa ser curado disso, meu irmão. Amém?
Nós precisamos ser libertos disso, em nome de Jesus. E realmente entendemos que somos amados por Deus. Mateus 6, 26, o Senhor Jesus está dizendo ali, aquela comparação que Ele cuida das aves, dos pássaros, e depois Ele diz para aqueles que estavam ao seu redor: vocês não valem mais do que os pássaros. Você, meu querido, é amado por Deus. E não é por causa da sua auto-performance. Não é pelo tanto que você corre ou deixa de correr. É porque Deus te ama incondicionalmente. Tira esse peso, esse fardo dos seus ombros, de que você tem que fazer para ser amado por Deus, ou ser visto pelos outros. Tira essa visão errada, porque isso pode consumir as suas energias. Isso pode colocar uma carga em você que Deus nunca quis. Se Deus me ama, o Salmo 27 é para mim. Ele vai me dar o sono, Ele vai me dar a tranquilidade, Ele vai guardar a minha casa, Ele vai edificar a minha casa, Ele vai abençoar as minhas mãos no meu trabalho, em nome de Jesus. Vai haver prosperidade quando entrarmos no projeto correto de Deus. Então, primeiro ponto importante: Deus faz melhor. Pedro era pescador, mas Pedro nunca tinha pescado um peixe com moeda de ouro na boca. Lembra daquela passagem em que precisava pagar os impostos? E Jesus falou: vai lá e pesca o primeiro peixe. Pescaram um peixe, lá estava na boca do peixe uma moeda. Esse é o sobrenatural que eu estou falando para vocês. Pescar é o natural, é a nossa obrigação. Fazer por onde? Sabemos disso desde a nossa infância. Com o suor do rosto comerás o pão de cada dia. Amém. Mas moeda de ouro na boca do peixe, só o Senhor pode colocar. Só o Senhor pode fazer. Aleluia. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, para que a gente possa entrar nesse lugar de tranquilidade para viver. As melhores coisas da vida não são coisas. Uau! As melhores coisas da vida não são coisas. Às vezes nós ficamos correndo tanto atrás dessas coisas, achando que elas vão satisfazer a nossa alma. E você trabalha muito, corre muito, porque se você tiver aquele carro, se eu conseguir aquele carro, aí sim. Aí eu vou entrar nesse lugar de gozo, e ali eu vou ficar nas nuvens. É mentira. Ei, é pura mentira. Você até pode desejar e até pode ter, mas essa coisa, esse bem material, não é a coisa mais importante e não é capaz de produzir tranquilidade na sua alma. Não é capaz de produzir tranquilidade na sua alma. O capitalismo tem nos imposto uma carga muito pesada. Você tem que comprar, você tem que comprar. Compre, então você será feliz. Toda propaganda tem lá a gente sorrindo quando compra. Não tem ninguém chorando. Não tem ninguém triste por pagar o carnê, não é? Só mostra a pessoa rindo. Aí mostra o marido, a mulher, e os dois correndo, né? Aquela cena maravilhosa, sempre gente muito bonita, né? Aquele sorriso lindo. Compre este carro, e então você vai entrar no céu. Geralmente você vai entrar numa prestação alta, não é? Num carnê grosso. Vai se confundir com a sua Bíblia que fica lá em cima da estante. E você vai ter que correr para pagar. Você vai ter que correr um pouco mais. E aí é que começa esse frenesi do consumismo. Esse ciclo vicioso que vai tornando a nossa vida uma loucura. Sem paz. Virando dia, virando noite, corre. Para que você está correndo tanto? Porque eu tenho que pagar. Porque eu tenho que pagar. Mas, meu querido,
E o que é pior, tem pessoas que compram sem estar precisando. Quer uma história pior ainda? Tem gente que compra por inveja. Ah, no povo de Deus não tem isso, né? O irmão da igreja comprou um carro melhor. Ah, eu não vou ficar atrás. Ah, o meu vizinho apareceu com uma moto ali, meu irmão. Não, eu não vou ficar atrás, eu tenho que ter a minha. Olha que sentimento mais pobre. Se ainda o cidadão tem dinheiro e quer comprar, é uma coisa, mas a maioria não tem. E vai enfiar num financiamento louco, porque ele precisa mostrar para os outros que ele também pode. Deus está querendo tratar com alguém aqui, amém? Conosco, gente. É tudo besteira. Aí nós caímos naquela célebre frase que diz assim: acabamos comprando coisas que não precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não gostamos. Já ouviram essa frase? Compramos coisas que não precisamos. É a tal da Black Friday. Promoção. Eu sempre falo para a Etel, né, quando a gente está para comprar alguma coisa, né? E aí ela começa já a procurar, mas é batata, eu já sei, ela vai me ligar. Ó, preste atenção, ela vai me ligar dizendo assim, olha, o vendedor disse que na virada do mês vai subir tudo. Já sei dessa. O vendedor disse que a última peça, já sei dessa. Tudo conversa de marketing de vendedor. É a última peça, é o último carro, é o último momento, é a tua última chance. Tudo é a última. Tudo é a última. Já sabemos disso. E às vezes, amados, nessas promoções doidas, tem gente que compra sem estar precisando. Não, mas eu não posso perder essa promoção. Está com 50% a menos. Vai lá, compra o negócio, não usa, fica guardado. Comprou por quê, irmão? Porque estava na promoção. Quem já comprou assim? Compra o que não precisa. Com dinheiro que não tem. Vai fazer um financiamento. É aquela outra frase, né? Cartão de crédito é usar o dinheiro que não tem. É mais ou menos isso, né? E às vezes para impressionar pessoas que você nem gosta. Para impressionar pessoas que você nem gosta. As melhores coisas da vida não são coisas. São pessoas, são vidas. O dinheiro não resolve tudo, meu irmão. E o dinheiro não deixa ninguém feliz. Você pode estar feliz no momento em que recebe, ganhou um prêmio, aquele momento te traz uma felicidade, mas isso é só o momento, é só a alegria do momento. Porque se fosse assim, não teríamos níveis altíssimos de suicídio entre pessoas ricas. Pessoas que têm dinheiro. O dinheiro não resolve tudo. O dinheiro não resolve tudo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. Eclesiastes é um livro bem realista de se ler. Eclesiastes 3,13 diz assim: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado do seu trabalho é um presente de Deus. Aleluia. E Eclesiastes, só vira a folha aí, você que abriu na Bíblia, 4, versículo 6, diz assim: é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Em outras palavras, é melhor ter o pouco com paz e tranquilidade do que ter muito, mas viver uma loucura correndo atrás de tudo para pagar. Isso é verdade, gente, isso é palavra de Deus, amém? Isso é palavra de Deus. Se você quer entrar neste lugar que o Salmo de Davi nos diz, um lugar tranquilo, onde tem águas tranquilas, nós vamos ter que mudar a nossa maneira de pensar e as nossas condutas diárias. Não vai acontecer com um milagre. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz, depois que eu casei, uma viagem de férias. A Verônica está aqui, o Lucílio, a Vitória não tinha nem nascido. O Lucílio e a Verônica ainda estavam namorando. Nós fizemos uma viagem, é coisa incrível, gente. Faz tempo,
Fizemos uma viagem para a cidade de Caraguatatuba. Nós fomos para uma casa emprestada. Aí você já começa a ver o nível da viagem. A casa era emprestada. Para ir, meu amado, pensa numa luta. Pensa numa luta. Aquela luta para conseguir ir, para conseguir carro. Nós nem carros tinha na época. Eu não tinha carro. E fomos para uma casinha, era uma casinha de Coab, mas bem precária. Bem precária, ao ponto de não ter nem porta de quarto. Tinha uma cortininha. Nós fomos com a galera toda, a família toda, eu, as minhas irmãs, a Verônica ainda estava namorando o Lucilo estava lá. Fomos com os cunhados, cunhado é uma bênção, né? Ali tinha de tudo. Nós não tínhamos dinheiro, era pouquíssimos recursos, foi uma luta para ir. Deixa eu te dizer uma coisa, foi a viagem que eu mais curti na minha vida. O que a gente riu nessa viagem, o que a gente se divertiu nessa viagem. Olha que eu já fiz viagens boas, eu fui até já para Israel, que é um sonho de muita gente. É uma outra viagem, um outro nível de viagem, mas eu estou falando de alegria, de curtição. Gente, foi demais. E não precisava ter muito dinheiro. Só precisava ter gente, família, gente que a gente gosta, que a gente ama junto com a gente. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas. São pessoas. Quem já teve aí o dessabor de ouvir algumas pessoas no leito de morte? Alguém já teve, com certeza. Você nunca vai ouvir, ou dificilmente você vai ouvir, uma pessoa no leito de morte falando assim: nossa, eu queria ter trabalhado mais, trabalhei tão pouco. Ah, eu gostaria de ter comprado aquele avião a jato, nossa, era o meu sonho. Você não vai ouvir, meu querido. Sabe o que você mais ouve em pessoas que realmente estão partindo? E quando estão arrependidas? Nossa, eu queria ter passado mais tempo com a minha família. Eu queria ter passado mais tempo, ter curtido mais os meus filhos, ter curtido mais os meus netos. Olha, eu queria ter passado mais tempo, né, com pessoas, com amigos. É disso que eu estou falando. Que as melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas. Amém, amados? Portanto, nós precisamos nos libertar um pouco desse consumismo exagerado, porque isso está escravizando a vida de muitas pessoas. Aí depois vem contar: o devorador, pastor, o devorador entrou na minha casa. Eu descobri onde o devorador mora. O devorador mora no shopping center. Ele está ali, ele mora por ali. Faz a sua cama por ali. Ele tem os seus pregadores, ele é bem arquitetado, né? Tem seu trabalho de marketing, tem tudo. Para com isso, meu querido. Desacelera. Para de comprar coisa que você não precisa, para começar a ter um pouco de paz na sua alma. Amém? Terceira coisa que, para a gente entrar nesse lugar de tranquilidade para viver, isso eu preciso também, coloque regras e limites para a sua vida. Coloque regras e limites para a sua vida. E essa é uma dificuldade da maioria das pessoas que são autônomas, como eu. Não é? Por quê? Porque você leva o trabalho para casa. O funcionário ainda tem lá um pouco mais de chance de segurar o trabalho somente no tempo devido, né? E quando deixa, deixa mesmo. Deixa a escola, deixa a construção, deixa o que ele faz e vai embora para casa. Né? E geralmente o autônomo, ele leva o trabalho junto com ele. Né? Ele leva o trabalho junto com ele. Você se sente alguém que trabalha muito? Você se sente alguém que é viciado de trabalho? Alguém aqui se sente assim? Viciado no trabalho. Eu me senti isso algumas vezes, viciado no trabalho. Falaram algumas coisas assim, alguns sintomas para você detectar se você é viciado em trabalho. Vou falar alguns aqui para você. Bem bizarro alguns. Quando o seu material de leitura, quando você está fazendo as suas necessidades, é alguma coisa ligada ao trabalho. Nem naquela hora você se liberta. Ali você está ligado no trabalho. Talvez você esteja viciado no trabalho.
Quando as suas conversas com as pessoas que estão junto com você gira sempre em torno de trabalho. Está num churrasco de amigo, e aí? Como é que foi o trabalho? E o trabalho? Para você detectar se você está um pouco viciado nessa questão de trabalho. Quando você vai conversar com alguém, a segunda coisa que você pergunta para ela é: com o que você trabalha? Por que a gente pergunta isso, né? Com o que você trabalha? E gozado que às vezes nós somos muito influenciados, né, por status. Aí você está conversando com uma pessoa, se ele falar assim: eu sou gari, eu cato lixo na rua, eu sou gari, trabalho na empresa tal. É uma reação sua. Mas se de repente ele fala assim: eu sou doutor, dou aula para médico na USP. Aí você já muda. Aí você já muda até o jeito que você fala com a pessoa: ô doutor, nossa, deve ser um trabalho importante e tal. Parece que a gente dá o valor para a pessoa, não porque ela mas por aquilo que ela faz. Aquilo que a pessoa faz é mais importante do que aquilo que ela é. Às vezes é um médico tranqueira, vagabundo, sem vergonha, e você fica todo derretido: ô doutor. Era doutor aqueles que estão presos lá, que abusaram das mulheres em pleno parto. O que nós fazemos não é determinante naquilo que nós somos, não é? Mas esse é um vício nosso, ligado ao trabalho, Todos nós temos 24 horas por dia, presta atenção nisso, por isso que eu digo que nós precisamos de reorganizar nossa vida. Tudo aquilo que você vai colocar no seu dia, na sua ordem do dia, no seu cronograma diário, além daquilo que você já faz, você vai subtrair de alguma coisa. Sim ou não? Você tem 24 horas e a sua rotina de vida é X, mas de repente você resolveu acrescentar ali: não, todo dia eu vou tirar 1 hora para ir na academia. Um exemplo. Você vai subtrair essa 1 hora de alguma outra coisa que você fazia, correto? Por isso que eu digo que a gente tem que organizar a nossa agenda para viver uma vida um pouco mais tranquila. Porque a gente faz isso, mas não quer tirar as outras coisas. Aí você acrescenta mais coisas no seu dia a dia. Aonde vai ficando essa loucura, esse frenesi. Não estou dizendo que a academia não é importante, pelo contrário, é importante. Mas para você acrescentar uma academia de 1 hora, você vai ter que subtrair alguma coisa. E sabe o que é o pior? A maioria de nós vai subtrair ou do nosso descanso, ou da nossa família, ou pior ainda, do momento que a gente tem com Deus. Não é? Quando eu acordo atropelado, não dá tempo de eu orar como eu devia pela manhã, que eu gosto de orar pela manhã. Certa vez eu ouvi no meu interior, talvez seja da minha mente ou talvez seja do Espírito Santo, uma voz que dizia assim: já sei, eu vou ficar de fora. Já sei, o tempo atropelou e você vai tirar o momento de comunhão que você tem comigo. Nós fazemos isso. Para isso nós precisamos, amados, organizar a nossa vida. Isso é muito importante, um cronograma diário. Aquilo que você vai colocar, você precisa ter espaço para isso. Organização de vida, organização, para que você não se torne uma pessoa sobrecarregada. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 10, versículo 15, por favor, Danegá. Danegá baixou um programa aí que ficou bom. Quer dizer, eu não olhei ainda, mas eu acho que está bom. Ele já vai direto ali no programa, né? Muito prático. Eclesiastes capítulo 10, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Nessa versão aí está como? É o mesmo? O caminho do tolo, ou seja, ele está dizendo que trabalhar demasiadamente é tolice. É tolice. É a palavra de Deus nos corrigindo nessa manhã, que trabalhar demasiadamente é tolice. Você vai ficar tão focado que você não sabe nem mais o caminho de volta para casa.
Posso ouvir um amém? Ouvi uma história de um pastor, achei interessante. O pastor que vive da obra é outra coisa interessante, né? Porque quando a igreja é muito grande, há necessidade do pastor ficar para cuidar da igreja mesmo, né? Porque senão não consegue. Nós temos uma igreja ainda mediana, então dá para conciliar ainda trabalho com a igreja. Mas quando a igreja é muito grande, eu sou de pleno acordo que o obreiro tem que viver da obra, para conduzir a igreja, né, o povo de Deus. Mas quem vive assim, da obra, é pastor. Primeiro lugar, que quando alguém pergunta, o que você faz? Aí fala assim, sou pastor da igreja. E que mais? Tipo assim, pastor não é profissão, né? Pastor não é trabalho. Você tem que fazer mais alguma coisa, né? E geralmente, quando a pessoa vive da obra e é pastor, ele tem que tirar um dia de descanso. Como todos nós temos que ter um dia de descanso. Amém? Isso é necessário. Amém? Este é o sábado que Deus instituiu como lei no Antigo Testamento. No sábado vocês não vão trabalhar, vocês vão descansar. É o sábado do Senhor. Nós hoje, os cristãos, guardamos a maioria o domingo. Mas talvez você trabalhe no domingo, você tem que escolher um dia da semana para você tirar como seu sábado, o seu dia de descanso. E geralmente os pastores tiram um dia da semana. E esse tirava na segunda-feira. Então, segunda-feira ele desligava de tudo, desligava o telefone e tal, e ficava no seu dia de descanso. Aí uma irmã apavorada precisava do pastor, não conseguia falar com ele, foi conseguir falar só na terça. Falou, pastor, eu te liguei ontem o dia todo, mandei mensagem. Eu falei assim, irmã, mas é o dia que eu tiro de descanso. A irmã falou assim, pastor, pastor, mas saiba que o diabo não tira nenhum dia de descanso. Aí o pastor olhou para ela e falou assim, então, irmã, mas eu tiro porque eu não quero me parecer com o diabo. Eu não quero me parecer com ele. E é bem isso, né? Precisa tirar um dia de descanso. Isso é importantíssimo. Isso é o sábado que o Senhor reservou. Portanto, na sua agenda, meu querido, tem que ter um dia em que você não vai trabalhar. Quer seja semanal, quer seja no sábado, quer seja no domingo. E esse dia ainda se torna mais especial para que você venha buscar a presença do seu Deus. É por isso que nós separamos o domingo. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de descanso. E eu sempre incentivo as pessoas que eu lidero, não perca o culto, a não ser por alguma coisa realmente muito séria, muito grave. Porque você pode fazer uma troca, e isso é terrível. Eu troco o culto, eu troco essa busca por Deus por alguma outra coisa. E é o dia que o Senhor deixou para que você descanse e se encontre com o seu povo, a comunhão dos santos. Posso ouvir um amém? Aleluia. As pessoas estão ficando doentes, amados, por causa desse estresse, dessa loucura da vida. E nós somos um povo liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. A libertação que nós alcançamos em Cristo não diz respeito só a uma salvação eterna, mas é hoje, aqui e agora. Nós temos que ser um povo que está liberto desse frenesi do consumismo, dessa loucura dos carnês, dessa loucura exagerada por coisas que nós não precisamos. Nós temos que ser um povo ordeiro, nós temos que ser um povo que tenha horário, tem dia, um povo que tem tranquilidade na alma, para poder ajudar os outros. Amém? Se você estiver sobrecarregado, meu querido, não adianta nem Deus mandar pessoas para você ajudar, você não vai conseguir. Você vai precisar de ajuda. Estou rindo do Bispo Elias, o Bispo Elias lá de Uberaba, estava passando umas turbulências na vida e foi num psicólogo, né? Psicólogo, né? Psiquiatra, ele é psiquiatra. Ele foi num psiquiatra para buscar ajuda médica. E aí ele riu lá e contou para a gente que o psiquiatra precisava mais dele do que ele do psiquiatra. Aí ele acabou pregando para esse homem estava lá no congresso com a gente. Estava ele, a esposa, estava tudo lá. E nós rimos demais com isso. Aí foi batizado no Espírito Santo lá, teve uma experiência forte lá no congresso. Quarto e último lugar, meu querido, para você viver uma vida tranquila. Tirar férias não resolve tudo. É preciso reajustar os seus valores. Vou repetir. Tirar férias não resolve tudo.
É preciso você ter uma mudança de mente, reajustar os seus valores. Porque tirar férias é bom, mas quando você volta, os problemas estão aí ainda, não é? Os problemas não tiram férias. É mais ou menos quando você encontra uma pessoa que fazia tempo que você não via, e quando você conhecia, o filho era pequeno, né? Aí você encontra com ela e você fala assim, nossa, cresceu as crianças, né? Quando você volta de férias, às vezes é isso. Você chega lá e fala para o problema. Nossa, cresceram os problemas, né? Porque eles estão lá, não foram embora. Né? Você vai e descansa uma semana, isso faz bem, né? Isso faz bem, mas não resolve tudo. O que tem que acontecer no seu coração, na sua mente, é mudança de valor. O que é mais importante na sua vida? Ei, psiu, preste atenção aqui, o que é mais importante na sua vida? Ganhar dinheiro, ter coisas, ou ter paz, tranquilidade, desfrutar da sua casa, desfrutar da sua família, desfrutar dos seus filhos. Tem gente que luta a vida inteira para ter uma casa própria, mas quando tem, não consegue nem desfrutar da casa. Não sobra tempo para fazer um churrasco, não sobra tempo para chamar um amigo. Nós precisamos mudar a questão de valores, gente. O que é mais importante? Quando a gente chega numa certa idade, não é o meu caso, mas você começa a avaliar melhor as coisas, não é? E quando você olha para trás assim, você fala como eu falei, quando eu estava pensando nessa mensagem, se eu pudesse voltar há 20 anos atrás, eu faria tal e tal coisa diferente. É sinal de que a gente caiu a ficha, de que não valeu a pena toda a correria. Eu teria ficado mais tempo com as minhas meninas, na minha casa. Agora já estou torcendo para vir neto, né? Os netos é mais ou menos isso. Uma oportunidade que Deus dá para os avós de corrigir os erros que cometeram na criação dos filhos. Não é isso, dona Lana? Os avós. O Bispo Hinaldo, quando a Manu era pequena, punha ela sentada em cima da geladeira. Ô bispo, o que você está fazendo? Não, deixa ela. Põe em cima da geladeira. Neto faz de tudo na casa dos avós, não é? Mas por quê? Porque nós reconhecemos que poderia ter sido diferente. Nós temos que mudar os valores nossos, gente. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas. Ame mais. Dê mais atenção àqueles que o Senhor coloca na sua vida, tanto os seus filhos quanto amigos, pessoas que se aproximam, não foi por acaso, Deus está mandando. E às vezes Deus tira também, amém. Deus tira também. Às vezes você chuta isso que é macumba. Chuta esse trem que é macumba. Mas tem muita gente boa que está ao nosso lado. E a gente não tem tempo porque os valores estão invertidos. Em nome de Jesus Cristo, que essa tranquilidade anunciada, pregada aqui no Salmo, seja realmente um projeto de vida para a gente neste ano. Amém? Estamos ainda no começo do ano. Dá para a gente corrigir a nossa rota. Vou te dar 3 sugestões para a gente finalizar. 3 sugestões práticas, 3 conselhos, para a gente corrigir aí o que está errado. Primeiro, não permite que o trabalho roube as outras coisas da sua vida. Não permita que o trabalho tire o que você tem de melhor, que são as pessoas, a tua família, o teu povo, as pessoas que você ama. Você vai ter que colocar limites nisso. Nós precisamos colocar limite. Segundo conselho prático, vence o consumismo. Simples assim. Compre o que você precisa, meu irmão. Para com essa besteira de querer impressionar as pessoas. Para com essa loucura, principalmente se você não tem poder aquisitivo para isso. Não se endivide para fazer graça para os outros. Às vezes você está pagando festa até hoje aí que você fez, que você nem queria fazer, fez para agradar pessoas que você nem gosta tanto. Impressionar parente, impressionar amigos. Mas a conta depois fica com você. Eles comem, bebem e vão embora. E a conta fica com a gente. Não tira Deus da sua agenda quando está muito corrido.
Não tira a pessoa principal da sua agenda quando está muito corrido. Corrija a rota para que não fique muito corrido, para que você tenha tempo para estar na presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Tranquilidade para viver. Quero finalizar, Dona Egá, com o último texto, por favor, projeta ali para mim, que é uma das promessas e convites mais lindos da Bíblia, Mateus 11. O próprio Senhor Jesus nos faz esse convite nessa manhã. 11:28. Diz assim a palavra do Senhor, um convite de Jesus a você: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vinde a mim, Jesus está dizendo. Vinde a mim, pare de correr atrás de coisas que não vão lhe trazer tranquilidade. Vinde a Jesus. Aleluia. Comece com pequenas mudanças. Eu sei que quando você ouve uma mensagem assim, às vezes dá vontade de mudar tudo uma vez. Começa com pequenas mudanças. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Essa música é linda, né? Não tem alguém para cantar aqui? Vem cá, Lara. Vai valer a pena, sempre vai valer a pena quando nós fazemos o que Deus manda. Aleluia. Vamos adorar a Deus com este louvor mais uma vez e nós vamos estar orando. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E é ali o lugar de E descanso. ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra.
Obrigado pelo vinde a mim. Porque sabemos, ó Deus, que é neste lugar onde há tranquilidade, onde há paz, onde, Senhor, as cargas demasiadas são tiradas, porque o Senhor disse: toma sobre cada um de vocês o meu jugo, ele é leve, o meu fardo é leve. Senhor, dá-nos, Senhor, a sabedoria necessária para conduzir as nossas vidas com tranquilidade, Pai. Tira, Senhor, todo vício, Pai. Tira, Pai, todo tipo de mácula, Senhor, todo tipo, Senhor, de consumismo exagerado, que só produz em nós, Senhor, um estresse que não vem do Teu trono, que não vem da Tua vontade. Ministra na vida dessa pessoa, Senhor, que vive preocupada com os outros. O que nos importa, Senhor, é agradar a Ti. O que nos importa, Senhor, é estar aos Seus pés, é estar na Tua presença. Livra-nos, ó Deus, desses males, ó Deus, do século presente, das dívidas, ó Pai, da sobrecarga. Tranquiliza o coração deste homem, tranquiliza o coração dessa mulher, porque Deus sempre faz melhor. Nós confiamos em Ti, na Tua palavra, porque o Senhor vai nos conduzir a águas tranquilas, Senhor, lugar de refrigério, lugar de paz, em o nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Aleluia. Quando o grande dia chegar e Ele ver, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo e o descanso que vem do nome e da pessoa do Senhor Jesus esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz e tranquilo.